gente, então vamos para mais uma maquiagem, e essa vai ser uma maquiagem completa. Eu começo limpando a pele da modelo com lencinho umedecido e água micelar. Na sequência, aplico um hidratante, esse que eu tô aplicando é o Nivea, aquele da latinha azul. Vou vir com um hidratante para a região dos olhos, que já ajuda também com a questão das olheiras. Aplico com a mão mesmo, já promovo meio que uma massagem no local. E aí, na sequência, eu vou vir com um primer, esse é da MAC, ele é conhecido como uma borracha dos poros, porque ele vai fazendo um disfarce óptico nos poros, e eu aplico ele diretamente na pele dela para fazer o efeito que eu quero. Depois venho aplicando um corretivo para fazer a camuflagem, esse é um corretivo camuflagem mesmo, da Maquier, na cor Canelle. Eu aplico ele onde eu gostaria de esconder as olheiras e um pouquinho das sardas da modelo. Uso a esponjinha para não deixar marcado, né, já para deixar um efeito esfumado, porque isso vai facilitar depois na hora de eu aplicar a base. E aí venho aplicando a base com a própria esponjinha. E aí aconteceu uma coisa que eu poderia não compartilhar com vocês, mas eu vou compartilhar. Achei que a base ficou um pouco clara demais na região onde eu apliquei, então eu vim com uma base mais escura na testa, podem ver que está duas cores diferentes, e com essa base mais escura eu fiz um contorno nas bochechas da modelo, e já aproveitei e deixei a testa um pouquinho mais escura. E aí vou vir com um contorno mesmo, esse é o contorno da Kat Von D, e aí dou mais uma marcadinha nesse contorno porque a base ficou um pouco mais clara que o tom da pele da modelo. Então eu capricho no contorno para dar uma bronzeada de volta nela. Foi muito bom ter acontecido isso, na verdade, porque aí eu consegui consertar e mostrar aqui para vocês. Na sequência um blushzinho, esse também é um blush da MAC. Agora um contorninho no nariz, só para realmente dar um efeito de profundidade. E aí venho aplicando um pozinho translúcido para selar as partes que ficaram iluminadas. Podem ver que eu não passei corretivo para iluminação porque a base já tinha ficado mais clara. Então apenas deixei na base e depois venho com esse pozinho translúcido para selar as partes claras que a base deixou parecendo iluminado. Aí venho com um pozinho para selar a pele, para polir. Esse é um pozinho no tom da pele dela. Vou expulsando todo esse translúcido, tirando o excesso. Aí vou fazer um contorninho com um Hoola da Benefit. Vou fazer no mesmo local onde eu tinha feito o contorno cremoso com a paleta da Kat Von D. Agora eu faço o contorninho em pó para realçar. E venho passando um pouquinho mais de blushzinho para aparecer. Esse é o blush, é um blushzinho da MAC. E aí vou iniciar as sobrancelhas da modelo. Para fazer a sobrancelha eu venho com uma sombra de um quartetinho da Dylos que vem 2 tons de sombra para preencher a sobrancelha. Nela eu uso o tom marrom mais escuro porque o cabelo dela é escuro. Então eu venho fazendo todo o contorno dessa sobrancelha e depois preencho o meio com sombra também. No início tentei não deixar tão pesado, então realmente só imitei o crescimento do pelo. Dou uma escovadinha e vou fazer a mesma coisa do outro lado, na outra sobrancelha. Eu faço meio que um escopo da sobrancelha, faço toda a volta dela, desenhadinha, delimito toda ela e depois venho aplicando a sombra no meio. Eu tô seguindo o desenho que ela já tem naturalmente, só tô realmente realçando. Aí venho aplicando um corretivo em toda a pálpebra superior da modelo, porque até então tinha feito a pele, mas não tinha aplicado nada nas pálpebras, então agora eu tô aplicando para poder depois maquiar em cima. Já aproveito com esse corretivo e já corrijo alguma falhinha que eu possa ter deixado na sobrancelha. Algum borradinho, alguma coisa que ficou torta, então eu já venho ajeitando. Para deixar tudo direitinho, tudo no lugar, tirar os excessos, eu uso a esponjinha para não ficar marcas, porque o pincelzinho geralmente deixa as marcas.
E aí vou vir aplicando a primeira sombra, que é um tom rosado, ele não é muito claro, já é um tom médio, e eu vou aplicando aonde eu quero aplicar, em todo o côncavo, e já esfumo levando essa sombra mais para cima, porém num formato mais degradê, para não ficar marcado. Então eu aplico ela bem no côncavo da modelo, vou fazer de novo do outro lado, vou aplicar até eu chegar na cor que eu gostaria de obter, e depois eu vou esfumar essa sombra com o pincel praticamente limpo, e aí essa sombra vai ficar bem esfumadinha, mas não vai perder a intensidade. Vou aplicando, eu até limpei um pouco do pincel ali na mão, para poder esfumar. Vou aplicando não, né? Vou esfumando. E aí eu limpei o pincel para poder esfumar com ele bem limpinho. Venho com outro pincel bem limpinho, para esfumar bem a bordinha, sem deixar marcações. E aí faço esse movimento. Agora venho com uma sombra mais escura, um pincel menorzinho e vou intensificar o côncavo da modelo. Eu vou aplicando mais sombra e vou intensificando. Eu já aplico esfumando. Podem ver que o olho do lado esquerdo já tá ficando mais escuro que o olho do lado direito. Isso na tela, né? Para modelo é o contrário. Mas enfim, tô aplicando do outro lado também, focando no côncavo, só que com essa cor mais escura eu não subo tanto, eu deixo ela mais embaixo, para não ficar marcada e eu não perder o degradê. Vou fazer o recorte, coloquei um pouquinho de corretivo no início ali da pálpebra da modelo, ela olhou para cima, carimbou lá em cima, vou usar essa medida para fazer a altura do meu recorte. E aí quando eu peço para ela olhar para cima, eu já marco os dois olhos, porque se eu marco um e depois vou marcar o outro, um lado já está feito. E aí ela vai olhar para cima, vai ficar marcando o corretivo. Aproximei um pouquinho mais para vocês poderem ver o recorte. Eu tô fazendo com um pincelzinho de corretivo. Ele não é um pincel muito pequeno, mas ele é um pincel fininho. Eu apertei bem as cerdas dele. E aí eu vou com bastante cuidado para deixar bem marcadinho esse recorte, bem redondinho, bonitinho, sem ficar torto. Isso dá um certo trabalhinho, mas fica bonito, fica legal depois. Então eu vou com bastante cuidado, dando carimbadinhas no olho dela, puxando para baixo. Deixando bem retinho. Bem redondinho no caso, né? Porque reto não é, redondo. E aí eu puxo mais ou menos até 3/4 do olho. Eu deixo um finalzinho sem preenchimento de corretivo. Em alguns momentos o meu cabelo acabou ficando um pouco na frente do vídeo, gente, mas dá pra ver daí quando eu faço do outro lado. E aí eu vou fazer um puxadinho com o mesmo pincel, que esse é um detalhe que eu tava a fim de fazer, não sabia se ia ficar legal, mas resolvi fazer e gravar mesmo assim. Agora eu tiro o excesso do corretivo e dou uma esfumadinha nesse corretivo. O corretivo que eu usei pro corte foi o mesmo corretivo que eu usei para fazer fundo no olho dela, que é o mesmo que eu usei também para fazer a camuflagem nela, que é o Canelle da Maquier, corretivo camuflagem. Eu dou uma diluidinha nele porque ele é um corretivo grosso, então para fazer o recorte eu preciso que ele deslize. Então eu dou uma diluidinha nele com um diluidor de maquiagem. O diluidor que eu uso é um da Fenty. Sigo fazendo o recortezinho do outro lado, pulei um pouquinho o vídeo porque do outro lado realmente eu acabei ficando na frente da câmera e não tinha como eu mudar isso, porque se eu não ficasse na frente da câmera, acabava que eu não enxergava o que eu tava fazendo. E aí acabei realmente ficando na frente do vídeo, mas eu tô fazendo a mesma coisa que eu faço desse lado, eu tô fazendo do lado que não aparece. Agora eu tô aplicando um pouquinho daquela sombra, a primeira que eu apliquei, que é meio rosadinho, uma sombra média, e eu apliquei ali no início do recorte para fazer um degradê para dentro daquele corretivo. Aqui eu dei uma iluminadinha abaixo da sobrancelha e dei mais uma intensificada próximo ao recorte do cut, colocando uma sombra bem escura. Aí, eu muito detalhista, fui lá arrumar mais uns detalhezinhos que eu achava que não tava perfeito.
A mesma coisa eu faço do outro lado, eu aplico a sombra rosadinha também entrando, entrei um pouquinho mais com ela e também aplico a sombra mais escura. Fazendo o mesmo degradê que eu fiz no côncavo, eu faço entrando ali pra dentro do recorte. Eu coloco depois uma sombra bem clarinha, quase rosadinha, quase não vai dar pra ver no vídeo porque fica quase da cor do corretivo. Bem ali no limite entre... Aí, agora eu vou aplicar essa sombra. Bem no limite do recorte e dou uma esfumadinha para aquela sombra rosadinha ali embaixo. Não sei se eu tô me fazendo entender, gente. Tô ficando confusa, eu acho. Mas enfim, com a imagem dá pra entender um pouco. Aí venho fazendo o delineado. Desse lado não deu pra ver muito bem eu fazendo o delineado, porque eu fiquei na frente do vídeo. Eu tô usando um delineador do Boticário, esse é o delineador da linha Make Be, é um do potinho de vidrinho, tá ali ele, agora dá pra ver. Eu faço primeiro um tracinho de dentro pra fora, e depois venho com esse traço, vocês viram que eu acabei de fazer, do meio pro final, realmente coloco, encosto o pincel na pálpebra e vou indo, vou levando até onde Deus quiser. Depois eu só venho realmente preenchendo, porque fica vazado, e aí eu vou preenchendo esse delineado. A pontinha depois também eu vou ajeitando, tirando bastante o excesso do pincel e vou ajeitando. Aí tô colocando, aplicando um glitterzinho no final desse recorte. Coloquei um fixadorzinho de glitter, uma colinha de glitter, a que eu usei a da Binai, e depois vim aplicando um glitter, 2 glitter, 3 glitters, usei vários glitters, fiz uma misturinha. Pena que o vídeo não mostra tão brilhoso quanto ficou na hora, pessoalmente. Eita, que é muito brilho. Acabou sujando bastante o delineado, aí eu até pensei por que não deixei pra fazer o delineado depois, mas aí na finalização eu venho e ajeito aquele delineado. Caiu um pouquinho de brilho também na pele, mas isso não vai atrapalhar, porque como a pele já tá bem seladinha, não vai grudar. Coloquei já os cílios, tô aplicando do outro lado, e aí colo os cílios bem bafônico, né, pra fazer uma diferença, pra dar um impacto, e aí venho retomando o delineado pra esconder a sujeira que eu fiz com o glitter. Aí tapei a câmera, muito que bem, não dá pra ver nada. Agora eu tô deixando fosquinho, usando um delineador fosco, esse é da Vult, só que ele não é à prova d'água. Realmente só uma questão de acabamento. E aí depois de sequinho, gente, tá? Sei que o vídeo já pulou direto pra essa parte, mas não dá pra pedir pra modelo olhar pra cima logo depois de ter feito o delineado. Então, depois do olho estar sequinho, eu peço para ela olhar para cima e começo a fazer a parte inferior do olho. Apliquei ali delineador em gel dentro da linha d'água e fora e venho dando uma borradinha com um pincelzinho. Tô dando uma borradinha com o próprio delineador em gel, ainda não apliquei sombra. O modelo quase chora, pisca, pisca, pisca. E aí agora eu venho com a sombra aplicando e já esfumando. Esse é um pincelzinho da Macrylan bem fininho, mas ele é fofinho, então ele é bom para fazer o esfumado na parte inferior. A modelo pisca, pisca, pisca. E aí eu vou fazer um degradezinho com as mesmas cores que eu fiz em cima, que foi aquela cor rosinha, assim, meio vinhozinho, e uma mais escura, que é um vinho mesmo, assim, um marsala, mais pro vermelho do que pro roxo. E aí, para finalizar, um batom não muito forte. Eu faço todo o contorninho da boca e depois venho e preencho. E o modelo a gente queria conversar, sabe? Aí tava difícil de conversar e passar o batom. Fiz um degradezinho também no lábio dela, passei um batom um pouquinho mais claro no meio e o contorno ficou um batom um pouquinho mais escuro. E agora vamos ver o resultado, gente! E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo.